Saber a opinião de quem está no mercado de tintas, conhecer um pouco melhor o varejo e o mercado de tintas como um todo. Esse é o nosso propósito aqui no Papo de Lojista. Comigo aqui... Rodrigo Zevzikovas. Para quem não me conhece, eu sempre brinco, né? Se é que é possível. Será? Salvador Nascimento, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrarte, e fica desde já o nosso convite para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like consignado, né, Rodrigo? Já deixa. Já deixa. E, obviamente, comente, compartilhe. Vamos conversar cada vez mais sobre o mercado de tintas como um todo. E como é papo de lojista, hoje um papo de lojista especial. E aguardado, exatamente. Por que especial? Primeiro, que o nosso convidado não é daqui de São Paulo, por conta da região e da proximidade. A gente tem muita gente de São Paulo que vem aqui, mas ele vem do Espírito Santo. E outra coisa, né? Além da presença dele tornar o nosso bate-papo especial, o Vinícius foi escolhido pelos nossos associados e diretores da Abrarte. O pessoal quer saber as opiniões do Vinícius. Vinícius, bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo ao Papo de Lojista. Eu que agradeço. Fico lisonjeado aí pelo voto dos colegas lojistas, né? E espero poder contribuir com alguma coisa aqui hoje. Não tenha dúvida, vai contribuir sim. A gente tem Normalmente a gente tem um início meio protocolar, né? Para que a gente possa conhecer um pouco melhor o Vinícius, a Politintas, a gente sempre pergunta como é que você veio parar no mercado de tintas? Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história, por favor. Eu participo de um grupo que é grande no Brasil, né? Que são os meninos nascidos em latas de tinta, né? O meu pai se casou e abriu a empresa no mesmo ano, em 75, né? Eu sou nascido em 77, morava em cima da loja e a infância toda eu fui acompanhando meu pai no negócio. No dia que estava de férias ou feriado, eu acompanhava na loja, acompanhava nos treinamentos, né? E muito naturalmente eu fui inserido no negócio. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, quando a gente construiu uma loja que era mais perto de casa, então eu pegava minha bicicleta depois da escola, ia lá trabalhar e comecei desde a época da montagem das prateleiras na loja, arrumação de estoque, e fiz de tudo na loja. E depois, eu falo que a mosquinha do varejo me mordeu, me apaixonei por servir os outros, vi um potencial enorme na nossa empresa, né? Quando eu era criança e comecei a trabalhar, a empresa já era modelo para muita coisa. E vi que poderia ajudar a crescer e tudo mais, e fui trabalhando junto com meu pai esse tempo todo. Só para deixar claro, né, que talvez, eventualmente, algumas pessoas não conheçam, a tua empresa é a Politintas, sediada no Espírito Santo. A matriz é Cariacica, é isso? Acho até legal ele contar um pouquinho da história da empresa, né? Apresenta um pouquinho a Politintas pra gente. O meu pai, cara, ele era comprador de uma empreiteira. E ele sentia uma dificuldade danada na hora de comprar tinta. Não tinha estoque, não tinha um bom atendimento. E depois ele saiu dessa empreiteira, foi trabalhar como representante por um tempo e encontrou com o ex-chefe dele e falaram, vamos abrir um negócio junto e tal. E aí meu pai falou, vamos abrir uma loja de tinta, né? E foi vendendo tintas da Polidura. A gente conheceu... Eu vou chorar. Foi lá que eu comecei. Pois é. Então, a gente começou com tinta automotiva, era Politintas na época, né? Okay. E aí a gente devagarzinho foi introduzindo tinta imobiliária no negócio também, e a gente abriu o para Politintas de muitas tintas, mas a nossa origem mesmo é da tinta automotiva Polidura, né? Isso foi quando? Foi 75. Né? E ao longo ali da década de 80, a gente foi introduzindo a tinta decorativa, né? Hoje temos 20 lojas, todas ali na região da Grande Vitória, né? Somos multimarca, continuamos trabalhando com a tinta automotiva também, mas numa escala muito menor. Hoje, tinta decorativa é a maior parte do meu negócio. Eu não sabia que você tinha tinta automotiva. Ainda também não sabia que você começava com a Polidura, mas eu não vou falar, senão só eu vou falar aqui. Mas que legal. Então, são 20 lojas hoje. 20 lojas. 20 lojas.
E você começou a trabalhar com 14 anos. Desde cara você já era aquilo que você queria fazer. Você buscou a sua formação acadêmica. Foi voltada para isso? Olha, eu falo assim, foi um castigo que deu certo. Primeiro, o início da conversa foi minha mãe falando assim, ó, você tá em casa arrumando confusão com seus irmãos, você vai trabalhar. E, cara, deu super certo, porque aquela coisa do varejo, né, é muito interessante. E, de fato, eu tenho essa característica de gostar de servir, né, e me apaixonei mesmo pelo negócio. E quando eu fui fazer faculdade, eu já falei, ó, vou fazer administração, né? E depois falei, ó, vou fazer MBA. Então, eu vi, assim, de fato, me apaixonei pelo negócio, me apaixonei pela Politintas e vi que eu poderia ali ajudar muito, contribuir muito junto com meu pai, né? E estruturei toda a minha carreira acadêmica, né, minha jornada acadêmica voltada para o negócio de tinta. Toda vez que tinha um trabalho para fazer, eu fazia sobre a Politintas, né? E né, meu trabalho de logística, na disciplina de logística, foi organizar o centro de distribuição, né? A minha monografia foi uma pesquisa sobre o perfil do consumidor e o mercado de tintas usando as 5 forças de Porter, entendeu? Então, assim, fui fazer MBA, não peguei nenhuma especialização específica, eu fui genérico, porque eu falei, ó, né? Empresa pequena, a gente tem que ser bombril, tem que saber de tudo. E então, foi sempre andando bem casado com isso daí, né? Tá, e dentro desse leque que você comentou, é muito legal essa sua perspectiva, né? Porque o varejista, ele tem que ser o cara que faz de tudo. Em um dado momento imagino eu, da carreira, ele faz de tudo um pouco, se é que não é assim até hoje. Mas se você pudesse apontar onde que tem maior dificuldade hoje, em todo o processo de gestão, logística, venda, dá essa... Eu acho que qualquer empresário que sentar nessa cadeira para conversar com você, acredito que vai falar que pessoas. Né? O maior desafio hoje, pessoas, mão de obra, formar mão de obra, reter a equipe, ter a oportunidade de um relacionamento longo o suficiente para você formar uma pessoa para virar um consultor de um produto técnico, que é a tinta, né? É um baita desafio. É um baita desafio. E a Politintas, ela tem uma estratégia muito clara de diferenciação pela qualidade no atendimento. Aí as pessoas viram um pilar principal do negócio. Né? Então, de fato, o desafio maior é, de fato, encontrar pessoas, se alinhar com essas pessoas, né? Transferir para eles a nossa cultura, o nosso jeito de trabalhar, né? Né, já tem mais de 30 anos que eu estou lá no negócio, né? E, assim, antigamente trabalhava meu pai, minha mãe, meu irmão, né? E eles foram saindo do negócio e eu tive que vir formando pessoas para ser meu corpo gerencial. A empresa Politintas hoje ela é uma empresa de estrutura societária familiar, mas a gestão é totalmente profissionalizada, né? O único membro da família que está no negócio como executivo sou eu, né? Então, encontrar gerente de logística, um gerente de RH, um gerente financeiro, um gerente de compras, um gerente comercial, né? Estruturar um time de marketing. Então, a nossa empresa ela tem uma estrutura de governança um pouco fora do padrão no nosso mercado. Eu tenho um conselheiro externo independente, eu faço auditoria. Então, a gente já passou por uma jornada muito longa, dá aqui uma boa conversa com vocês, né? E a parte de estruturação de time, de fato, é o pilar principal do crescimento da Politintas e a sustentabilidade dela como negócio. Uma curiosidade que eu tenho, obviamente, a Politintas é uma empresa grande, consolidada, você já passou por todas essas fases de estruturação da empresa, mas no que diz respeito à equipe, linha de frente, venda, como você disse, o tinta é um produto técnico, pode ser que cada vez fique mais amigável ao uso pelo consumidor, mas, enfim, eu entendo que é um produto de uso profissional, uso técnico. E o que me incomoda, assim, como espectador do mercado, eu nunca fui lojista, né, embora tenha trabalhado no varejo, o que me deixa assim, meio preocupado é a necessidade de você formar tua mão de obra, tecnicamente, e eu percebo que, no que diz respeito a produto e venda, ainda tem uma relação muito dependente da indústria.
Como é que você vê isso? Você acha que... Eu não conheço a tua estrutura, mas você forma o teu time internamente ou você ainda depende muito da colaboração da indústria? E outra coisa, só complementando, que eu ia nessa linha mesmo, tem uma dificuldade, você deve ser referência no Estado, eu imagino que é referência do Estado, tem a dificuldade em reter, você usou essa palavra, reter os funcionários, depois deles estarem prontos, qualificados, há muito assédio dos concorrentes? Claro. Primeiro eu vou responder o Salvador, né? Tá. Assim, tudo... sim para as duas coisas. A gente faz um trabalho interno muito grande de formação, a gente tem uma estrutura de RH bem completa, com psicólogo, a gente tem universidade corporativa, com plataforma de EAD, a gente produz muito conteúdo interno, né? E a gente conta, sim, também com a parceria dos fabricantes para poder dar a formação técnica de produto, né? É um baita desafio. A nossa empresa, desde a sua origem, é uma empresa escola. Tá. Né? É muito natural lá dentro do nosso processo a pessoa, e assim como no varejo também, né? De ser o primeiro emprego, né? Então, eu tenho pessoas lá, e me orgulho muito disso, sou muito grato, que o único carimbo na carteira de trabalho é o Politintas Limitada. E estão lá com a gente há 30 anos, 35 anos, 25 anos, 20 anos. Então, assim, é um desafio reter, mas a gente também tem pessoas excelentes que estão trabalhando com a gente já há bastante tempo e a gente tem um orgulho danado, né? Então, assim, o produto, ele é técnico, as indústrias têm feito um esforço para poder simplificar, mas ao mesmo tempo que simplifica, também cria um monte de produtos simples. Sim. Né? Aí, para você entender essa grande variedade de simplicidade, acaba virando complexo. Total. Né? Toda razão. Então, quando você vai ver assim, tinta premium, aí o pessoal já começa a inventar agora tinta ultra premium. E assim mesmo vai. a gente não... Brasileira avacalha tudo. A gente cria a norma, o pessoal fica criando coisa fora da norma, né? Então, é muito complicado. E aí, dentro de uma norma que é standard, o cara consegue criar 2, 3 produtos dentro da categoria standard. Então, ali, para você entender a diferença de um e outro e tudo mais, é complexo. É complexo. Né? E é um atendimento, de fato, consultivo. Não é aquela coisa de balconista, né? De falar assim, me dá tal coisa, toma, me dá tal coisa, toma. Não é isso. O nosso atendimento ele é todo em mesas. A gente não tem balcão. Então, cada vendedor tem a sua mesa. O cliente chega, senta e conversa. Entendeu? De fato, uma consulta, né? E a pessoa normalmente traz um problema para a gente. Eu estou precisando disso, eu estou com tal dificuldade, estou com uma infiltração. E a gente tem que, para fazer valer, né, o nosso serviço, porque a lata de tinta que eu vendo é idêntica a qualquer que encontra em qualquer outra loja de tinta. Então, para valer, o meu diferencial é o conhecimento, é o tratamento, é a eficiência logística de entregar no mesmo dia, né, de ter uma variedade ali para um amplo estoque. Fala assim, estou precisando de 100 latas para fazer um grande serviço, pode ir lá os concorrentes indicam a gente. Não, aí você pode ir lá na Politintas, que lá na Politintas vai ter. Né? E sim, Rodrigo, claro, a gente sofre um assédio absurdo, né? Os nossos colaboradores são assediados o tempo todo, porque é muito mais fácil você ir lá pescar um colaborador da Politintas do que você estruturar um time de RH, criar o seu treinamento, ter os seus manuais. A gente investe em consultoria e treinamento há décadas. Entendeu? Eu falo, nada disso foi uma criação. Não, o Vinícius trouxe isso aqui para a Politintas. Não, eu era, de novo, eu era menino quando minha mãe era gerente de RH, né? A gente já tinha consultoria dando treinamento lá dentro de qualidade no atendimento. Entendeu? Então, é uma coisa que está muito na nossa cultura. Né? E esse mês a gente promoveu 4 estoquistas para virar vendedor. Uau. 4. Que legal. Entendeu? Então, assim, oportunidade tem muita, né? Hoje, pela nova geração, não tem muita paciência de ver uma evolução de carreira, né? Fala, como assim? Tem 6 meses que eu estou na Politintas e ainda não virei presidente, né? É bem por aí. É bem por aí. Tem uma ansiedade, né? Tem uma ansiedade. E a gente tem que aprender e se adaptando com isso, né, cara? E de fato, assim, oportunidade tem, porque, né, eu vim abrindo lojas e tudo mais, e é normal a pessoa, às vezes,
vira vendedor de loja de tinta para poder pagar uma faculdade para ser alguma outra coisa. Então, eu falo assim, eu fico feliz quando a pessoa está evoluindo. Eu não, né, não sou dono de ninguém, não. Né? Da mesma forma que também a gente tem concorrentes que lá atrás foram vendedores do meu pai. Né? E é natural isso acontecer. A gente não, como o Salvador diz, eu acho que a gente não recebeu nenhum entrevistado do Espírito Santo, né? Não. E aqui, por ser papo de lojista, a gente quer saber das dores do lojista, né? Como que você vê, da época que você entrou para hoje, como evoluiu a sua relação com as fabricantes de tinta e o que você sente falta por não estar mais próximo, por não estar no eixo Rio-São Paulo, por exemplo? O Espírito Santo é o Acre do Sudeste, né? Muita gente não conhece, né? É um estado, de fato, muito pequeno e cercado por regiões muito fortes, muito prósperas, né? A população é pequena, o estado é pequeno, a gente é 2% do PIB, né? Então, a gente tem uma dificuldade de ter relevância, né? E até mesmo, eu vejo assim, o esforço todo que eu faço, né? Mas eu estou no mercado pequeno, eu tenho uma limitação de faturamento e tudo mais. Pelo patamar que a gente está, eu acho que hoje a gente não tem dificuldade de ter acesso às empresas ou que as empresas, os fornecedores, a gente faz grandes eventos, né? A gente faz um feirão do pintor com 20 expositores, né? 20 fornecedores parceiros montando stand, a gente faz um belo do evento lá. A gente faz evento de tendências de cor, também chama 4 fabricantes de tinta, apresenta palestra, junta lá muitos arquitetos. É óbvio que a gente não tem aquela frequência de contato, né? Se eu estivesse morando aqui em São Paulo, acho que eu encontraria muito mais com os diretores e gestores das empresas que trabalham com a gente, mas isso daí, até a rede social ajuda muita gente, né? A gente consegue manter um contato bacana, ter uma frequência, né? Ter as feiras, os eventos, tudo mais, e acaba que consegue, sim, mesmo estando no Espírito Santo, ter uma ótima relação com os fabricantes e de frequência de visitação e frequência de... o técnico vai lá, a gente faz treinamento nas lojas, né? Então, não tenho a reclamar sobre isso, não. Legal. Uma vez a gente esteve junto no evento do pintor, inclusive, que você foi convidado, eu tive a honra e o privilégio de fazer uma mediação. Você tocou num assunto que me deixou muito, muito interessado, muito curioso, né? A gente estava falando agora em digitalização. Você estava dizendo de um olhar que você estava dizendo, de montar uma plataforma, um e-commerce. E eu queria que você falasse da tua experiência da digitalização, porque tem muito preconceito no nosso mercado, que tinta é difícil vender pela internet. Então, uma vez que você investiu recurso, tempo nesse projeto, não sei como é que ele está, queria que você desse o teu testemunho, qual é a tua vivência nisso. Essa jornada aí rola um podcast inteiro só para falar. Assim, é fato, vender produto técnico na internet é um pouco mais difícil. O fato da tinta ser pesada e barata relativamente, né? A conta do frete arrasa o resultado da operação, sabe? A gente entrou na jornada do digital porque é aquela coisa, eu acho que a gente não tem escolha, a gente tem que ter presença digital, né? E a gente foi muito abençoado porque essa visão da multicanalidade, que depois virou omnicanalidade, de que cada ano a gente vai na NRF e eles inventam um termo digital, né? Agora é phygital, né? Então, assim, lá atrás a gente já tinha consciência dessa tendência, dessa necessidade, e quando, por exemplo, entrou o lockdown, a gente já tinha plataforma de atendimento no WhatsApp, já tinha telefonia IP, já tinha e-commerce. Então, isso daí ajudou a gente a sobreviver melhor aquele período. E a gente, assim, insistiu muito no projeto. Atualmente, né, o nosso e-commerce ele está funcionando alinhado ao meu atendimento de loja física. Então, o que acontece? Eu via que o meu e-commerce era um ponto que ficava diferente do meu negócio. O meu negócio, o meu grande diferencial é o atendimento consultivo. E um site não tem atendimento consultivo. Exato. É um autosserviço.
Então, eu estava igualando a Politintas a um home center. E a gente é muito diferente de um home center. Eu via que muita gente entrava lá, via o produto, via o preço e saía. Tinha uma taxa de conversão muito ruim. E, ao mesmo tempo, pagando uma fortuna de frete para atender algumas regiões. Então, atualmente, se a pessoa entrar no site da Politintas, ela vai ver todo o nosso catálogo de produtos, vai ver todas as informações de produto. Na hora de comprar, ao invés de ter um botão com um carrinho, vai ter um botão do WhatsApp para falar com o meu vendedor, para orientar. Porque a gente tinha muito problema do cara comprava tinta, esquecia o solvente, comprava tinta, não pegava o catalisador. Por mais que a gente colocasse lá, ó, esse produto né, leve junto, tal, às vezes a pessoa não levava. E gera um transtorno. E, cara, a conta do frete é massacra. É 50% do produto. É muito complicado. Entendeu? Eu acho isso muito complicado. Então, eu falei, ó, eu vou ter que retrair um pouco a nossa atuação no e-commerce. A gente continua vendendo digitalmente, mas eu estou jogando agora a jornada para trabalhar. Isso também tem 2 meses, tá? A gente ainda está tateando e vendo muitos números, ver como que os consumidores vão reagir e qual vai ser o impacto disso daí no nosso negócio. Porque era um esforço muito grande, uma despesa muito grande para ser 1% do meu faturamento. Entendi. E numa operação e a gente é tarado por número, fissurado por número, né? Aí o conselho chegava assim, olha, eu quero o DRE por canal. Né? Então eu faço o DRE do televenda, faço o DRE das lojas físicas, loja por loja, e tinha o DRE do e-commerce. O DRE do e-commerce dava uma margem negativa absurda. Putz. Aí eles me enquadraram, falaram, ó, ou você faz dar lucro... Ou para. Né? Eu falei, ó, dar lucro nisso aqui é complicado, porque para dar lucro eu vou aumentar o meu preço, eu vou cobrar a frete. Então, eu ousei em fazer esse movimento, tô com o backup do site todo guardadinho lá, vamos ver como que vai ser nos próximos meses, depois te conto. O Alfredo Soares, do G4, ele fala uma coisa, estava ouvindo uma palestra dele, é muito engraçado, ele comparou o varejo a uma igreja. Nenhuma alusão à religião aqui, mas é a estrutura. Então, você gera o lead ali da porta para fora, mas você converte no templo, que é a loja. Essa é a taxa de conversão. E conversão é que interessa, obviamente, né? E como é que você vê as próximas gerações aí? Eu tenho me apegado muito nesse tema, porque é dentro de casa que a gente vê, né? Eu tenho uma sobrinha de 20 e uma sobrinha de 15. E eles são diferentes. A gente ainda posso chamar talvez de híbrido, né? A gente veio do analógico e entrou no digital. Eles são completamente essa geração Z, a geração alfa, que está com 15 anos aí. Como é que você vê a interação com essas novas gerações, em termos de comportamento de consumo? Como é que será que vai ser vender tinta para essa galera aí? E completando, você acha que é possível ter principalmente com essa geração, fazer toda a venda dessa forma? Mesmo ele vai no site, fala com o seu vendedor e só vai retirar lá para tirar um pouquinho o frete? Você acha que esse pode ser um caminho? A gente, sim, via que tinha muito cliente que gostava do e-commerce para poder ser um adianto para ele só passar na loja e buscar. Né? Por mais que a gente tinha até uma política de frete grátis na região, mas às vezes a pessoa tem a pressa, porque o que a gente mais ouve no balcão o cliente está parado, o pintor está parado lá, está precisando de material agora. Né? A gente ouve o tempo todo. Então, a pressa do cliente, por conta da falta de planejamento de obra e tudo mais, levava muito o cliente a passar na loja e buscar. E obviamente, como o frete é o mais caro do e-commerce, a gente via que aquela ali era a operação mais rentável para a gente. Então, a gente fazia muito, muito banner, muita publicação do tipo, ó, compre na loja compre e retire na loja em 2 horas. Né? E isso daí continua sendo possível fazer, só que com a assistência do vendedor para poder completar a venda e passar, né? É o ideal, né? Uma pessoa, por exemplo, está trabalhando, está com obra em casa, ele consegue fazer do escritório, de onde quer, e vai lá e retira. Então, a gente entrega no mesmo dia. Se na urgência ali, a pessoa também pode ir lá buscar, retirar. E a cobertura geográfica que a gente tem, né, de 20 lojas na Grande Vitória. A Grande Vitória não é muito grande, não tem nada de grande, só tem grande no nome. Então, assim, as distâncias entre as lojas, a gente está bem posicionado, que 10 minutos a pessoa chega em qualquer loja minha, sabe?
Então, fica muito fácil da pessoa, né? Ó, pode passar em loja tal, lá tem mercadoria, já vai estar separadinha para você. Eu acho que isso daí é um comércio eletrônico que a gente está fazendo. Não é, não, eu falo assim, não tenho mais e-commerce. Claro que eu tenho e-commerce. E-commerce é comércio eletrônico, Sim, eu tenho. Total. O atendimento por WhatsApp é um comércio eletrônico, né? Só não é mais aquela coisa, de fato, do autosserviço, porque isso daí a pessoa não vê agregação de valor, né? Eu acabava que meu site virava uma página de consulta de preço para concorrente. Eu estava ajudando o concorrente a vender. Sim. Né? E é óbvio que, assim, política de desconto em site é uma coisa muito programada, estruturada. A negociação de desconto, que o nosso negócio ainda tem muito disso, né? Do cliente chegar lá e ficar chorando desconto, né? Quando o cara fazia uma grande cotação, ele pegava o meu preço do e-commerce, que era o meu preço cheio, e falava assim, na Politintas está mais caro, eu comprar em outro lugar. Pô, aí não é legal, né? Entendeu? E as novas gerações, Salvador, assim, cara, é uma loucura, né? Quantas indústrias que estão se desconfigurando ou reconfigurando por conta desses jovens, como que eles estão surpreendendo a gente com comportamentos diferentes, né? Eu estava lendo, eu sou bebedor de vinho, né? Estava lendo a respeito da queda absurda em venda de bebidas alcoólicas, né? Sim. Como que o pessoal não gosta de balada, gosta de fazer as coisas de dia, né? Como que a vida saudável hoje ela é tão relevante para toda a indústria, né? Como isso está impactando tanto. E de fato, assim, não tem mais aquela coisa de gostar de passear em shopping, de querer ir em loja, né? Então, isso de fato vai mudar muito. Eles ainda não estão na idade para comprar tinta, né? Mas a gente já há muito tempo vê essa mudança acontecendo. Como a gente mede muita coisa, né? A gente mede fluxo, eu vejo o número de notas, número de pessoas entrando na loja, a gente vê, de fato, uma queda do fluxo de pessoas fisicamente na loja, um aumento nos contatos por WhatsApp, né? E isso daí a gente precisa moldar bem a nossa equipe para ter a consciência de que o atendimento digital é o novo gerador de fluxo. Que fiz um café da manhã com minha equipe na terça-feira, só com vendedores. Falei, e aí, o que vocês acham que a Politintas tem que fazer? A gente tem que fazer carro de som, que o cliente não vai na loja, não sei o que. Eu falei assim, cara, não adianta. Se fazer carro de som, fazer propaganda, não adianta. A gente tem que ter presença digital. Para a hora que o cara precisar, ele vai encontrar a gente fácil. E vocês têm que entender que manter o contato com esses clientes, a gente diferenciar quem é o cliente que tem recompra frequente, para que dali a gente manter o contato frequente. O cara que está só pintando a casa, ele não vai pintar a casa de novo em 3 meses, porque você foi simpático e mandou uma mensagem no WhatsApp. Você vai ser chato se você fizer esse contato. Então, você tem que entender muito bem quem que você está atendendo, para depois você marcar lá no sistema e saber quando você deve fazer contato com aquela pessoa ou não, né? E aí vai. Isso daí está remodelando todos os negócios, né? De loja de roupa, a restaurante, shopping e loja de tinta também vai ser impactado, já está sendo impactado. Isso que você mudou eu também li uma matéria sobre isso. Na Alemanha, cara, em algumas cidades que tinham tradição de ter uma vida noturna assim bem intensa, tá fechando tudo. A rapaziada não curte mais a balada à noite, a bebida. Eles perguntam, o que eu vou fazer no shopping? Shopping é passeio de velho. Mas, enfim. E agora, olhando um pouquinho para fora, né? O nosso mercado de tintas está mudando, né, Rodrigão? Tem uma reconfiguração aí à vista, né? A Politintas é multimarca, né? Sim. E como é que você vê essas mudanças? Recentemente, em 2024, a gente teve um crescimento bastante interessante na produção e venda da indústria para o varejo, né? Que nos coloca aí no 4º mercado de tintas. E agora, recentemente, em fevereiro, foi anunciada uma compra, a compra da Souvenir pela Sherwin-Williams, que dá uma mexida no mercado. Quais são as suas expectativas para o futuro próximo, aí, considerando tudo que você está vendo e ouvindo aí? É difícil de imaginar tudo que vai acontecer, mas eu acho que a gente vamos testemunhar aí, eu acho, um grande evento na indústria de tintas mundial, né? Sim. É um negócio muito relevante.
O Brasil é um país, de fato, de dimensões continentais e um potencial absurdo, né? Que ainda somos muito pobres, então tem uma tendência de consumo de tinta muito grande no futuro. E eu acho que os gringos enxergaram isso e fizeram um baita do investimento na compra da Souvenir, que é uma belíssima marca, né? Total. Uma belíssima empresa, eu admiro demais as duas empresas e me relaciono muito bem com as duas empresas também, né? E estou ansioso para participar disso tudo, né? E espero que isso traga alguma melhoria para o meu negócio. Também. Com certeza, né? E quais são seus planos de expansão? Deu para ver até agora que você é um cara muito preparado, a Politintas é muito estruturada e sustentável. Que você pode revelar para a gente quais os planos de expansão? Está crescendo muito as franquias, né? Você já pensou, você acha que combinaria com o seu negócio? O que você pode falar aqui para a gente sobre o futuro da Politintas? Bom, falar de plano sempre é complicado, né? Mas assim, para quem acompanha a nossa jornada, fica muito clara a nossa estratégia de expansão de loja em bairros, né? A gente desenvolveu um formato de loja de bairro muito bacana, sustentável, rentável, que funciona muito bem, que os clientes gostam e que funciona. Então, e coloquei ali para dar sustentação a isso, toda uma parte logística também de operações para que isso daí funcione bem também. São lojas menores e você tem um centro de distribuição? Sim. Então, são lojas pequenas, mas não são tão pequenas assim quando a gente compara em algumas outras regiões. A gente, por ser multimarca, precisa e por ter... O cliente tem a expectativa de que ele vai chegar na minha loja e vai encontrar tudo. Isso é um desafio absurdo. Entendeu? Isso é um desafio absurdo. Sendo multimarca, mais difícil ainda, né? Então, no ano passado, a gente fez um corte bem relevante no nosso mix. A gente tirou indústrias grandes lá, que eu respeito e admiro, mas por necessidade de melhorar, otimizar o giro de estoque, porque o custo de estoque no nosso negócio é muito alto, né? E assim, ainda tem muita oportunidade. Estou com um contrato novo para assinar. A gente eu tenho uma lista de desejos, digamos assim, né? E a gente já criou um know-how assim, de como estudar esses pontos e como mapear esses pontos, né? Eu tenho uma visão a conveniência da gente estar perto do cliente, né? Ela é grande, as pessoas não perdem muito tempo em trânsito, né? Estão sempre na correria. Então, pelo fato de você estar ali perto do cliente, eu acho que ele valoriza muito isso, né? É tão gostoso a gente montando a loja e passar uma pessoa, entrar na loja fazendo, graças a Deus, agora tem uma Politintas no meu bairro. Pô, isso é... Legal. Muito legal. Né? E a gente, assim... E eu falo, a gente é muito abençoado mesmo, porque a gente arrumando a loja, o cliente entra, cara. O cliente vai entrando, assim, entendeu? Então, ainda tem um potencial de continuar abrindo essas lojas. A gente, de fato, quer expandir. A empresa que não cresce diminui e morre. Exatamente. Né? Então, é óbvio. Franquia, cara, é muito complicado. Eu acho que o nosso segmento está passando por uma fase muito complicada, porque, como eu falei, né, brasileiro gosta de bagunçar tudo, então começaram a criar pseudo-franquias que estão bagunçando demais o mercado, e eu fiquei vendo assim, poxa, se eu crio uma franquia da Politintas, por que a pessoa vai querer pagar por um royalty, pagar uma taxa de franquia, se ele tem a oportunidade de entrar num outro negócio pagando uma mensalidadezinha simbólica, né? Então, enquanto isso daí estiver contaminando o nosso mercado, bagunçando o nosso mercado, acho que não faz muito sentido eu ser mais uma para ser uma franquia by the book, né? Sim. Seguindo o modelo lá da ABF, como, né, o meu amigo Renato Sá faz muito bem ali com a MC, né? É muito distinto do que a gente vê no mercado hoje, que é uma bagunça, é uma zona. E isso daí, né? É a minha grande crítica, precisa mas ser aí resolvido. é um terreno pantanoso. Eu sou, talvez por estar tanto tempo no mercado, eu vejo que as indústrias estão consolidadas, elas se estruturaram para um modelo que está sendo subvertido, no meu ponto de vista. Quer dizer, você tem ali o teu custo operacional baseado na tua cultura, você tem aí uma preocupação em fazer um atendimento consultivo, em treinar a sua equipe e tal, e coloca um cara ali do teu ladinho
sem nada disso. Optante do simples, comprando o mesmo preço que eu compro, né? Terrível, E sem ter uma estrutura. Então, assim, tá difícil, tá difícil. Não somos uma grande empresa, somos uma pequena, média empresa, né? Num mercado que é minúsculo. Então, assim, de fato, sobreviver fica muito difícil. E a gente, de fato, né? Eu pude participar do painel de pricing lá no Summit da Abrarte, né? Muito bem lembrado. E levei para lá pontos que são relevantes e, principalmente, né? Quando a gente fala assim, ó, o cara começa a criar uma rede de lojas filiadas, né? Nacionalmente, né? Para que preço que ele compra? Se a tabela que eu compro, por exemplo, da Souvenir, no Espírito Santo é diferente da tabela de preço da Souvenir em Rio e em Minas, né? Aí o cara vai lá, monta uma rede, começa a comprar num estado que tem um preço menor, atuando nacionalmente. Fica complicado. É a nossa pauta, assim, talvez você não tenha, mas é uma pauta que a gente está... Eu estou trabalhando, estou estudando isso, porque... E esse nosso manicômio tributário... Total, é um absurdo. Que aí fica, de fato, difícil de você ter uma... Ninguém entende, cara. Aquela coisa, o pintor não entende, o cliente não entende. E o nosso colaborador não entende. Fala assim, pô, como que o cara menor consegue ter um preço menor do que o nosso? Aí parte do princípio que o meu preço está errado. E eu tenho que ficar explicando. Falar, olha só, tem imposto, tem isso, tem aquilo outro. Né? Então fica assim, tá difícil. Porque, de fato, a gente agrega muito valor ao produto. A gente tem um atendimento consultivo. A gente ajuda a desenvolver o mercado, treinando o arquiteto, treinando o pintor. Né? A gente tem um atendimento consultivo que vai vender um produto premium, né? Que oferece a tinta né? manipulada, que também tem um valor agregado maior. E a indústria precisa enxergar isso e me resguardar para que eu tenha sustentabilidade no meu negócio. Entendeu? E é, de fato, difícil a gente encontrar um equilíbrio. Então, assim, de novo, o trabalho de criar uma franquia seria criar um outro negócio separado da Politintas. E que eu enxerguei que eu ia ter uma dificuldade muito grande. Algumas consultorias me abordaram, falando, vamos abrir. Eu falei, cara, não é o momento. E eu acho que a gente tem que... Isso aí eu aprendi muito com meu pai, né? De ir dando passos firmes, né? Eu acho que não adianta a gente querer entrar em certas ondas, não, porque eu acho que aí eu deixo de dar atenção para o meu negócio, que são minhas lojas, para poder, às vezes, ficar vendendo franquia para outras pessoas. Então, eu vi que não era o momento, né? E o futuro, só Deus sabe, né? Daqui a pouco só Deus sabe. Então, vamos trabalhar, vou continuar trabalhando, né? E tem que ser de uma forma muito, muito responsável, porque cara, eu tô ali, eu não tô sozinho, né? Eu tô trabalhando ali, defendendo o legado de vida do meu pai, de trabalho, né? A gente tá fazendo 50 anos de Politintas esse ano, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho sócios, os meus irmãos, né? E eles não estão na operação do negócio, mas eles estão no conselho, junto comigo. E a gente tem que saber trabalhar. E eu estou trabalhando também, não é para mim, eu estou trabalhando para as outras 270 famílias que estão lá trabalhando junto comigo como colaboradores. Tem os meus sócios, né? E tem as minhas sobrinhas e meus filhos, né? Que uma hora talvez queiram entrar no negócio também. Então, a gente não monta um negócio para ver o resultado da semana que vem. De fato. A gente trabalha no negócio para poder ver como que vão ser os próximos 50 anos. Né? Que mês que a Politintas faz 50 anos? Ser dia 10 de agosto. Legal, hein? Vamos colocar na próxima revista. Né? Sim, temos que colocar. A gente sempre faz uma pergunta, é meio frequente aqui, né? Até para ver, insistindo nesse ponto, né? A tua perspectiva, né? Já foi dito aqui que o mercado de tintas, ele meio que se apoia em 3 pilares fundamentais: a indústria, o varejo e o aplicador profissional, que é um grande influenciador. Aonde você acha que precisa ter mais evolução? Porque podem até me cancelar se quiser, mas está muito na moda falar de pintor. Eu acho que tem outras coisas que também precisam ser contempladas. Né? Eu acho que é muito difícil falar eu acho que todos precisam evoluir muito, né?
A gente é testemunha de como que os pintores evoluíram profissionalmente nos últimos anos, né? A gente acredita muito nisso, confia muito nisso e investe nisso, né? Tanto é que eu falo assim, a gente fazia antes festa do Dia do Pintor, eu mudei o nome para feira. Eu falo, se vocês querem ser tratados como profissionais, então vamos fazer um evento profissional, vamos fazer uma feira de negócio para vocês, né? E eu acho que todo mundo precisa evoluir, tá? Os pintores precisam evoluir, estão evoluindo e vão precisar continuar evoluindo. As lojas de tinta precisam melhorar muito, né? A forma de vender, a forma de atender, né? A operação do negócio de varejo ela é muito complexa, né? E eu acho que as indústrias também precisam melhorar. Acho que eu vejo que a nossa indústria ela se baliza sempre muito por baixo, cara. Isso é complicado. Acho que os produtos poderiam ser muito melhores. A tinta que é vendida em outros países costuma ser muito melhor do que a nossa. E aqui vendem produtos mais para poder ficar mais barato, né? Fazem coisas com tintas menos resistentes e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo precisa evoluir, né? Eu acho que e isso tem que ser... para o pintor evoluir, ele não vai evoluir sozinho. Ele vai precisar do apoio da indústria e do lojista. Para o lojista evoluir, ele não vai evoluir sozinho. Ele precisa da ajuda do pintor, precisa da ajuda da fábrica. E a fábrica, para evoluir, não vai fazer sozinha também. Vai precisar do lojista e do pintor. Então, acho que não tem um lugar para fazer um reforço. Os três têm que se reforçar, se apoiando um no outro, mas sempre mirando na evolução, cara. A gente precisa... Esse ranço que a gente tem no Brasil de querer da malandragem, de querer fazer um negócio baratinho, não sei o que, isso a gente precisa vencer, cara. Precisa vencer, né? Acho que, de fato, só os três trabalhando juntos que vai acontecer. Você falou da sua relação com o pintor e com os arquitetos, né? O que você pode falar para ver? O que você faz? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa feira de pintor, como funciona e como você mantém essa relação com os arquitetos e qual a importância disso no seu negócio. Assim, a gente já sempre trabalhou muito próximo com os arquitetos, dando apoio ali nos eventos de Casa Cor e tudo mais. Também dando palestra nos cursos de arquitetura e design de interiores, né? Porque pelo fato da gente estar no Espírito Santo, para conseguir trazer um palestrante e tudo mais, aí precisa do intermédio da Politintas para conseguir isso daí, né? Então, a gente chegava para um técnico fabricante, o curso de arquitetura da FAES está precisando de uma palestra sobre tintas. Você pode ir lá dar uma palestra? Eu chamava o técnico da fábrica para ir lá junto com a gente, né? E quando começou aqueles trabalhos dos estudos de tendências de cor, né? Aí a gente fazia o café da manhã, ou fazia um coquetel com os arquitetos e tudo mais, e acabava que... Aí depois a gente fazia com a Coral, aí depois a Sherwin Williams começou a fazer também, depois a Souvenir começou a fazer também. Aí tinha que fazer 3 eventos, gastar 3 vezes com coquetel, com convite. Aí eu fui ousado, falei assim, eu quero fazer um evento, mas quero fazer com as 3 fábricas juntas. Foi uma resistência enorme no início. A gente sabe como é. Aí eu falei, cara, mas não dá, eu não sou uma empresa de eventos, eu preciso vender, né? Eu vou fazer o evento, confia em mim, vai ficar legal, vai dar bom. E a gente faz um evento de tendências de cor todo ano, chama os fabricantes para dar as palestras, a gente tem agregado nesse mesmo dia, por exemplo, a gente convida a Sica, que é nossa parceira de impermeabilizante, para poder falar de impermeabilizante para os arquitetos, porque eles têm muita dúvida técnica. Então, a gente dá um suporte de conhecimento técnico para elas, para os arquitetas, né, para os designers. E esse trabalho, assim, aí eles criam uma relação de confiança com a gente que fala assim, eu posso mandar meu cliente lá para a Politintas que não vai dar problema, né? A forma responsável que a gente só usa corante original, né? A gente não troca base, né? Sim. Então, aí ele sabe, se der algum problema, a gente vai atender, porque a gente, né, tem todo um processo de gestão de qualidade, tudo mais, a gente trata as reclamações. Claro que falha acontece, estatisticamente, vai acontecer. A questão é o que muda de uma empresa para outra, como que ela vai tratar esse desvio, né?
Então, temos uma relação maravilhosa nesse público de arquitetura lá na nossa região. A gente faz evento, junta 200 arquitetos no hotel, apresenta palestra lá. É um evento excelente, super elogiado. A gente faz NPS dos eventos, né? E, assim, é muito... E eu fico levando bronca, pô, que eu não fui chamado, não sei o quê, porque a gente não consegue chamar todo mundo, obviamente, né? E todo ano a gente faz isso daí, já há 2 décadas, assim, que a gente vem evoluindo para esse evento de café com muitas marcas, já tem uns 10 anos que a gente faz. Com o pintor, a mesma coisa, né? A gente é multimarca, trabalha forte com várias marcas, e aí cada marca queria fazer a festa do dia do pintor. Eu falei, gente, não dá, né? Fica muito caro para a gente, muito trabalhoso. Vou fazer um evento para o pintor com todo mundo junto. Também foi uma resistência, pô, mas aí quem vai aparecer mais? Não pode, eles não vão querer pagar. Eu falei, cara, só vou fazer se for assim. Tem hora que a gente tem que forçar. E a gente foi evoluindo o negócio. Primeiro foi com 5 stands, e o evento foi crescendo. A gente fazia um evento com 100 pintores. No ano passado deu 300 pintores, 20 stands. A gente faz vai para um lugar de evento, monta a feira todinha, entrega o stand montadinho, tudo padronizado para os fornecedores, e faz um belíssimo evento. Assim, de novo também, os pintores disputando, se estapeando para participar, né? E lá a gente trabalha também de uma forma com conteúdo, com palestra, a gente dá suporte para essa parte de profissionalização. Por exemplo, teve um ano que eu pedi para o Sebrae ir lá para o nosso evento, tinha um stand do Sebrae para orientar eles a abrirem o MEI, né? Quando foi criado o MEI lá atrás, né? Então, levei, por exemplo, né, o Johan, que você conhece, né? Eu chamei poxa, eu vi ele dando uma palestra na FEICOM, eu falei, Johan, vai lá para você dar essa palestra para o pessoal falando sobre profissionalização, né? Então, e aí a gente mudou da festa do Dia do Pintor, e hoje a gente chama de feirão, né? E é uma feira mesmo de negócio e tudo mais. Tem um momento de confraternização, tem a bagunça, tem também, mas o pilar principal ali é a relação profissional com profissionais, né? E isso daí, de fato, vem, assim, torna a gente diferente, né? Não só na loja, pelo formato de loja, atendimento consultivo e tudo mais, mas no relacionamento com esses stakeholders, né, com esses influenciadores tão importantes para o nosso negócio, também precisa ser num outro patamar, né? Rigorosamente que a gente passou na festa do pintor da Abrart, né? Só que a gente fez uma coisa um pouquinho diferente, 2 anos antes 2018. Assim, é uma meia-culpa. A gente tinha certeza que estava fazendo a coisa certa, fazendo só uma festa. E aí a gente começou a perceber uma certa resistência. Aí fizemos uma pesquisa, né? Perguntamos para o pintor o que ele queria. Ele queria palestra, ele queria curso, ele queria mais recursos para ele se sentir mais profissionalizado. E aí muda o perfil, exatamente. Sabe o que eu falei para eles num desses eventos? Eu falei assim, olha, eu não quero ter uma relação com o pintor para que a festa da Politinta seja a oportunidade dele comer um churrasco. É isso. Total. Entendeu? Cara, acabou isso. Acabou isso. Isso é muito antigo, pelo amor de Deus. Eu quero ter uma relação com ele e falar assim, eu quero que você goste da Politintas, porque a Politintas te ajuda a arrumar mais cliente, que você consiga tirar mais renda do teu trabalho, do teu talento, para que você possa comer churrasco qualquer dia que você quiser com tua família. Total. Você possa ir na churrascaria, assim, Deus me livre criar uma relação de dependência. Exatamente. Entendeu? Não é esse nível que a gente está trabalhando. Então, esse modelo de farra, de oba-oba, já está muito vencido. Está ultrapassado. Né? Está muito vencido. E o consumidor, Vinícius? Eu também me pego sempre me debatendo com isso, né? Como que a gente faz para mostrar? Eu costumo chamar de consumidor da parede pintada. É muito simplista, porque não é só parede que é pintada, né? Mas, enfim, é uma maneira de chamar o consumidor. Como que a gente faz para atrair o cidadão comum para a pintura? Porque eu acho que, a partir do momento que a gente conseguir
É aquela coisa do nível de consciência, né? Quando a gente começar a influenciá-lo efetivamente, para ele perceber os benefícios da tinta e da pintura, talvez a gente consiga subir um pouquinho o consumo ou conseguir vender valor, mostrar valor de uma forma um pouco mais assertiva. O que você acha que a gente poderia fazer? Eu acho que a pandemia ajudou muito a gente nisso daí, porque a pessoa voltou a olhar para dentro de casa, né? Passou a valorizar mais o ambiente de casa, né? E eu acho que dali também muita gente teve a oportunidade de vivenciar um processo de pintura pela primeira vez, né? E começou a entender que dá para você pintar uma paredezinha, dar uma revitalizada num cantinho de uma sala, de um quarto, que dali já agrega, já faz uma diferença absurda no visual, né? Então, a gente trabalha isso muito no nosso marketing, mostrando para o consumidor que a abordagem assim, da pintura, ela transforma o ambiente, né? Porque, de novo, a gente não vende só tinta para parede, mas para você dar uma melhorada no aspecto da tua casa, às vezes pintando um portão, né? Você muda a cor da porta, já chama uma atenção danada. Então, assim, pintar não é uma coisa complicada como as pessoas imaginam, né? Eu falo muito dos meus amigos, né? Eu pinto o escritório com o pessoal trabalhando. Essa semana ele estava lá pintando um mural para comemorar os 50 anos da Politintas dentro do escritório e todo mundo trabalhando. E no tinta não tem mais aquela coisa de cheiro, né? Já tem tecnologia para fazer um lixamento aspirado e o consumidor não sabe. Exato. É a minha Apesar, a gente tem produtos que já estão no nosso mercado há 20 anos, 10 anos, que o consumidor ainda não conhece. E isso daí, eu acho que as fábricas pecam porque elas não trabalham muito bem essa informação sobre o produto, né? E a gente fica o tempo todo falando, olha, você pode pintar não é complicado, né? O nosso bordão, né? Que é fácil pintar aqui, né? É um slogan que a gente trabalha já há praticamente 30 anos, né? Pintar não é complicado, ele pode ser simplificado, né? Com o pintor certo, com a ferramenta certa, usando o produto adequado e seguindo o ciclo de pintura certo, não vai dar ruim. Sim. Né? Dá ruim porque alguma coisa dessa daí falhou. Você acha que o trauma da experiência de compra é um dos grandes vilões do setor? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu falo isso muito para a minha equipe. Eu falo, olha, se a gente torna a experiência de pintar mais agradável, não só dentro do ambiente de loja. Então, a gente tem que vender os complementos, Sim. tem que orientar, né? Indicar um pintor, ajudar para que toda a jornada seja boa, com menos dores. A gente não é responsável só pelo que acontece dentro da loja. Sim, né? sim. Então, ao tornar a experiência de pintura mais agradável, você convence a pessoa a fazer isso com maior frequência. Sim. Né? Eu acho que a nossa indústria ela tem uma dificuldade enorme porque a pessoa vai adiando. Né? E volto para a parte da mão de obra, né? Que como a mão de obra é muito mais cara que a tinta em si, Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa deixa de pintar, não porque a tinta está cara, mas porque a mão de obra está cara, né? Ou não consegue achar um pintor, ou fica com medo de colocar um pintor dentro de casa que não conhece, né? Então, esse trabalho de simplificar, né? De novo, tem que ser trabalhado em conjunto, lojistas, pintores e fabricantes, para a gente criar soluções e dar confiança para que as pessoas pintem com mais frequência, seja o que for, né? Uma bicicleta, um né? móvel, móvel, tudo mais. Né? Então, a gente vê que vão surgindo inovações e soluções para isso daí, e o esforço que a gente faz para poder apresentar isso para o mercado, para que gere demanda. Olha quantos produtos maravilhosos, inovadores, muito bem bolados, encalharam na loja. Sim. Né? Quando vai lá para a apresentação, o pessoal pega, apresenta e fala assim, gente, isso daqui, maravilha. Aí a gente vai, compra e não consegue vender. Vence tudo dentro de casa. Né? Porque às vezes o pintor não experimentou ou a gente não consegue fazer uma divulgação para mudar a consciência de consumidor, pintor, e até mesmo dos nossos vendedores de oferecer uma coisa diferente. Que é muito mais fácil também, cara, me vê a tinta, tal, tá bom, tem aqui.
Aí fala, olha, não, tem um lançamento agora de uma tinta melhor, que vai ter mais resistência, não precisa diluir, né? Então, assim, a gente tem um esforço gigantesco aí de evolução para todo mundo. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade também e falar de automotivo, né? Eu estava pensando exatamente nisso. Não é muito frequente a gente, embora tenha sido das últimas vezes que a gente tenha conversado aqui, a presença de revendas ou revendedores ou mesmo gente da indústria que lida com produtos da repintura automotiva. Como é que você está vendo isso? Você disse que seu negócio tem a repintura ali dentro diminuiu o espaço, mas é um nicho interessante, embora ele tenha ali as suas características, né? A gente já viveu diferentes fases, né? Quando eu era pequeno, era caminhão lotado de tinta, né? E tinha lá as cores todas, né? E depois veio o sistema tintométrico também, a manipulação, né? A gente passou pela fase de ser distribuidor, de PPG e 3M, por exemplo, aí a gente tinha aquele trabalho técnico de ir em concessionária, oficina e tal, e a gente viu que o mercado não estava muito rentável nesse sentido e a gente foi recolhendo. A gente hoje atua no mercado de tinta automotiva muito varejo, né? Não tem aquela coisa de, eu tenho tantas máquinas em tantas oficinas. A gente não participa do negócio dessa forma. E a gente fica tentando entender onde é que a gente vai agregar valor, né? Nesse mercado. Porque também é um outro mercado que está muito nivelado por baixo. Sim. Né? É uma pulverização absurda. O mercado está tudo na mão de empresa optando do simples, pelo menos na minha região, tá, gente? Sim. Então, assim, aí quando a gente fala, poxa, eu tenho um produto aqui, mas não consigo vender porque a fita crepe ou a lixa está muito mais barata lá. Aí você fala, poxa, isso é por causa do ICMS e tal. Então, a gente mantém um volume, mas esse volume vai perdendo participação no meu negócio à medida que a gente cresce com as outras tintas. A gente vende tinta industrial, a gente vende tinta moveleira, a gente vende tinta decorativa, né? E a tinta automotiva está ali. E a gente vem estudando e se questionando de como atuar. Eu acho que também é um mercado que a gente precisa entender e ver como que isso vai se organizar nos próximos anos. Talvez com a reforma tributária isso comece a se regular nos próximos anos, né? A gente não sei como que vai ser. Porque eu, como vim desse mercado, né, e até a trazer minha latinha amuleto, eu tenho uma lata de laca acrílica da Polidora. Se eu soubesse que a Politintas começou com Polidora, eu teria trazido. Eu tenho uma lá no nosso museu, uma latinha. Eu tenho uma latinha lá, é o meu amuleto. Uma latinha de laca acrílica de mais de 30 Já anos. vi ela no cenário. Mas a gente entende que o mercado, quando você atua na repintura, você tem que ter um pacote que tem um custo, né, Vinícius? É complicado, né? Você tem que ter uma prestação de serviço, estoque e mão de obra especializadíssima para fazer cor, essa coisa. Então, eu também queria entender um pouquinho melhor como é que está o mercado hoje. Mas a impressão que eu tenho é que as lojas que trabalhavam com as duas linhas, elas estão diminuindo e tem ficado lojas que só lidam com isso, que tem essa expertise, lojas menores. Então, o mercado de repintura está difícil. É uma conta difícil de fechar quando você fala assim, poxa, eu vou ter que ter um técnico para ir lá, pegar uma plaquinha, fazer a tinta, devolver, não sei o quê, e às vezes o cara querer 200 ml. Pois é. Isso é muito difícil, porque a agregação de valor nisso daí, né, o custo de um colorista, o custo de um motoboy é altíssimo, e para isso tudo se pagar, você tem que ter uma escala. É isso. Então, é um equilíbrio difícil de encontrar, tá? Aí, às vezes, uma empresa menor, que tem uma carga tributária menor e que tem ali uma estrutura mais leve, que às vezes o próprio dono está ali, aí fica mais fácil de trabalhar. Dentro do meu negócio, fica difícil de encaixar. Hoje, apesar da gente ter nascido como vendedor de tinta automotiva, hoje a tinta automotiva, para mim, é uma baita de uma interrogação, sabe? De como que a gente vai fazer para voltar a crescer nesse segmento. A gente, né, quando faz um planejamento, faz um orçamento, fala, poxa, eu preciso e quero vender mais. Onde e como eu posso vender mais?
E hoje eu vejo para tinta automotiva e falo, poxa, isso aqui é um negócio que eu poderia vender 3, 4, 5 vezes mais do que eu vendo hoje. Como fazer? Nossa, alguém me ajuda. É uma equação que não fecha. Gente, deu... Já estamos aqui mais de 1 hora. Passa muito rápido, Passa né? rápido. É muito legal. Assim, a gente gosta de encerrar com uma mensagem tua para o futuro. Mensagem do nosso convidado para o futuro. Como é que você vê o futuro? O que você espera do futuro? O que você diria para iniciantes nesse mercado? Quem tem isso o que eu interesse? ia falar. Você que você nasceu nesse negócio, você se preparou para esse negócio e tem dado tão certo. Quais dicas você dá para aquele lojista que está ouvindo a gente e que está com muitas dificuldades nesse momento? Eu acredito que muita gente vai assistir o episódio do podcast querendo saber da nossa jornada como empresa familiar, né? E curioso para entender isso daí. Então, assim, eu deixo um recado, uma dica, primeiro para os sucessores e para os fundadores, né? Para que tratem com carinho essa parte da sucessão, porque, de fato, a gente vê algumas empresas grandes do nosso segmento passando por dificuldade, né? E outras ainda passarão, porque de fato é um assunto delicado e nisso daí eu tenho paixão por esse assunto e me coloco à disposição para conversar com qualquer um a respeito disso daí, porque a gente gosta de ajudar nesse sentido, né? Então, para os jovens sucessores, né? Aprendam a respeitar os pais, saibam que vocês podem aprender muito com eles, né? E para os fundadores, né? Ouçam seus filhos, dê oportunidade, né, para que vocês consigam trabalhar juntos e que as empresas sejam aí longevas. Foi né? o Renato Rocha que falou que é fundamental contratar uma assessoria nesse processo, né? O Renato Rocha, o Renato Sá e o Amilcar Sá. Porque é fundamental ter um acompanhamento nesse processo. É bom, cara. Externo. É bom. A gente teve muita ajuda. Assim, como eu disse, já está na cultura da minha família procurar ajuda de consultor. Então, a gente trabalhou já muito antes, já com psicólogo especializado nisso daí, para poder ir tratando, aparando as arestas, né, organizando. Eu participei de uma jornada maravilhosa como Dom Cabral para poder estruturar a governança com acordo e tudo mais, né, e criando uma estrutura de governança para que desse apoio para os meus irmãos que estão fora do negócio, né? E assim, isso daí a gente tem uma jornada muito bacana para contar, né? Então, e assim, para quem está começando, entender muito, acho que talvez a relevância desse tripé, né? De saber que para trabalhar bem vai ter que ter um apoio do pintor, vai ter que ter um apoio da indústria, saber trabalhar junto, né? Para estruturar um negócio, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo e o nosso mercado vai crescer muito. A gente tem um déficit habitacional enorme. Sim. Quanto prédio que tem aí para ser construído, para ser pintado, quanta casa precisa ainda ser, né, reconstruída, que tem um monte de casa que nem banheiro tem, gente. Então, assim, o Brasil ainda é muito pobre. E se Deus quiser, a gente vai melhorar como nação, vai evoluir e a gente vai ter um mercado enorme para o futuro. Vamos sim. É isso aí. Gente, obrigado pela audiência. Sempre lembrando, né, Rodrigo? Sigam a gente no Instagram também, @abrarttintas, nosso site www.abrarte.org.br. As revistas estão todas lá no site. Bem dá uma lembrado. olhada que estão bem legais as últimas edições. Bem lembrado. E estamos... A revista que está correndo é a número 100, a comemorativa do 100, e daqui a pouquinho a 100ª. E também nosso LinkedIn. Na 102 aniversário da Politintas. Total, olha, já fica o convite. Nosso LinkedIn... Abrarte. Quase falou Artesp, né? É o costume. É o costume. E também o Facebook. Abrarte. E a gente está junto. E mais uma vez, muito obrigado. Tenho certeza que você vai deixar o like aqui, porque nós tivemos uma aula de varejo. E não estamos só no YouTube, hein? Quem começou a ouvir aqui, teve que sair, liga no Spotify que estamos lá também. Bem, ótimo. Vinícius, cara, não tenho palavras para agradecer. Você é uma referência para a gente. Quero que você saiba disso, pela a tua postura, a tua maneira de gerir o teu negócio. Eu acho que se a gente conseguisse levar um pouco dessa tua filosofia para outros varejistas do nosso mercado, ia dar um salto de qualidade muito, muito legal. Então já fica aqui o nosso compromisso de a gente continuar essa conversa. Quem sabe a gente não vai lá para a Vitória
Adoraria fazer conhecer, não conheço o Espírito um Santo. podcast. Eu conheço Vamos lá, bem, cara. é muito bom. A gente, talvez um podcast lá na tua loja, para a gente continuar essa conversa que foi valiosíssima para a gente. Te agradeço muito pela presença. Sempre à disposição, muito honrado pelo convite e espero de fato ter agregado em alguma coisa aqui hoje. Não tenha dúvida Obrigado. que agregou. Gente, muito obrigado. A gente se vê por aqui. Papo de Lojista da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas Abrart. Logo, logo a gente se vê. Muito obrigado e um abraço a todos. Eu.